Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e, claro, a aula de hoje é do CMSP e ela foi elaborada pela voz de veludo do Centro de Mídia, chamada Maria Fernanda Bergão. O tema que ela abordou foi Instintos e Civilização em Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Que, obviamente, ela conduziu habilidades sobre as circunstâncias da história, a questão do etnocentrismo, evolução, e levando sempre, em ponto de apoio, a questão da civilização como projeto, a sua contribuição como noções dessa civilidade, ok? E claro, nós temos aí o momento que é o instinto em Nietzsche e parte das suas obras, tá? Mas também tem uma questão disparadora aí, que é exatamente como você definiria civilização. Então, faça a sua reflexão, faça a sua introspecção e conduza a esse processo positivo, ok? Aqui nós temos algumas obras de Nietzsche. Uma delas, por exemplo, é Gaia e a Ciência. No caso do Gaia, o contexto de terra, tá? Nós temos Assim Falou Zaratustra, em 1885, que aí ele pensa naquela ideia entre o homem e a corda atada entre o além, tá? E também nós temos o seu livro, também chamado Além do Bem e do Mal, que é exatamente este livro aqui, ok? Porque além do bem e do mal, porque entre o bem e o mal, positivo e negativo, há uma terceira conduta, uma terceira norma, ou uma coisa que está supra a tudo isso, ok? Então, ele também desenvolveu um livro chamado Homo Hais, tá? Ou seja, em tradução, seria Esse é o Homem, além de outras obras referentes à sua filosofia. O Nietzsche teve 3 momentos históricos nas suas escritas, no seu desenvolvimento. Escrevia em estilo aforismático, tá? Ou seja, ele praticava aforisma. Seria escrever pouco, como diz, com efeito imenso, amplo, para a exegese, para a hermenêutica, para, como diz, chegar a algo muito além do que isso. Tá? E claro, deixar claro aqui que para Nietzsche havia um contexto de dialético aqui, ou seja, de um lado ele colocava a conduta, a vida do Apolineu, que seria Apolo na mitologia, tá? E a dionisíaca, ou seja, de Dionísio. Só para deixar bem claro, pessoal, o que era a vida em Nietzsche, tá? A vida era, como diz, de dor. E essa dor, essa destruição, como diz, social, irracional, ela era, como diz, carregada de 2 princípios também. Um aspecto de dor cruel, do drama, tá? Que, como diz, que não se achega no seu fim, entre aspas, nunca. Tá? E claro, por essa concepção, nós vamos ver os 2 que conduziam o equilíbrio, ou essa dor, ou essa negação. Tá? Apolo, por exemplo, ele era filho de Zeus e Leto, tá? Vivia nos oráculos, e foi no oráculo de Delfos que estava exatamente escrita a frase que o Sócrates mudou a vida dele, que é: conhece-te a ti mesmo. Então, foi daí que teve esse pensamento. Mas qual é o pensamento aí em Apolo que encantou o Nietzsche? Porque Nietzsche via Apolo como uma questão de equilíbrio, de moderação, ou seja, ele era o símbolo, pessoal, o símbolo da humanidade, ou seja, de uma vida equilibrada, de uma vida, como diz, regrada, limpa, límpida, como preferem os filósofos conhecedores de Nietzsche. E claro, do outro lado, você tem, dentro dessa dialética aí, o Dionísio, Deus do vinho, Baco e Romano, tá?
qual era o conceito, qual era o olhar que ele tinha aqui, o Dionísio, tá? Claro, aqui não estamos falando, Dionísio não era bêbado, alcoólatra no sentido que nós conhecemos, mas ele, como diz, se embriagava, era uma embriaguez criativa. E por ser uma embriaguez criativa e não um alcoolismo, como nós podemos pensar, tá? Ele pensava no conceito de saúde, de felicidade, de bem-estar, de satisfação, algo que arrastava a paixão, algo que arrastava o sensual. Então, para Nietzsche, isso era o símbolo da humanidade, olhando para o Dionísio. Tá? Mas você pensou também na vida de Nietzsche e você levou uma questão do pessimismo, tá? Qual era essa ideia do pessimismo em Nietzsche? Ele colocava dois caminhos também, que era exatamente do Baco e do Dionísio. Desculpa, do Baco e Dionísio, o romano e grego, e claro, o Apolo. Então, Dionísio e Apolo estavam arrastando aí. Então ele tinha um pessimismo, por exemplo, um pessimismo de renunciar. São aquelas pessoas que renunciam, que não que se entregam, que não querem mais, que se absorvem e morrem dessa forma, absorto de mundo. Tá? Em contrapartida, você tem um outro pessimismo, tá? Que é o pessimismo o trágico. Tá? É aquele pessimismo que você não reconhece, você arrasta esse desamparo, o seu sofrimento. Então, assim sendo, nós temos aí esses conceitos dialéticos em Nietzsche. Só para confirmar aqui, está muito claro, ó, que diz aqui, ó, para Nietzsche, tá? Pois processo civilizatório é uma fonte de decadência, tá? O quê? Que transforma, olha que coisa que ele diz aqui, que transforma o homem em animal de rebanho. Pessoal, o rebanho quer dizer andar junto, fazer o que todo mundo faz, praticar mesmice e esperar o potencial do coletivo e não do individual. E aqui, abre aspas, olha o que ele diz aqui, ó. Tudo que chamamos agora de cultura, educação, civilização terá algum dia de comparecer perante o infalível juiz de Dionísio. Pessoal, olha o que ele despreza com relação a virar rebanho, virar coletivo, estar na mesmice, e o quanto você não está absorto nesse, como diz, nesse comportamento individual, social, mas no sentido de ser você mesmo, ok? E claro, pessoal, aqui nós temos alguns contextos de Nietzsche, endereços, tá? E finalizar com esse contexto aqui do que você aprendeu, do que te agradou, do que transformou o seu pensamento em filosofia. Portanto, tenha uma boa aula e boa competência. Até mais, até mais.